Veja no ICL Notícias, segunda edição. Bomba! Polícia Federal diz que Bolsonaro formou organização criminosa para desviar quase 7 milhões de reais em joias da presidência. O cara chega, vai te dar, quem sofre é o cara que tem que pegar. As digitais do ex-presidente. As mensagens do ex-ajudante de ordens Mauro Cid para o chefe nos Estados Unidos. Derrota dos fascistas. União da esquerda com o centro barra avanço da extrema-direita na França. Nova estratégia. Em evento da extrema-direita em Santa Catarina, Bolsonaro é comparado a Jesus Cristo. Ele veio aqui, ele morreu, ele ressuscitou no terceiro dia. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Muito boa noite a toda a comunidade do ICL. Hoje é segunda-feira, dia 8 de julho de 2024 e nós temos um noticiário bem movimentado e bem quente também. É que agora, no começo da tarde, o ministro Alexandre de Moraes levantou o sigilo da investigação sobre as joias e ficou pública toda a movimentação do ex-presidente Jair Bolsonaro para desviar dinheiro dessa negociação. Isso de acordo com a Polícia Federal. Vamos repercutir também muito esse assunto por aqui e conversar com um pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre o CEPAC, o evento de extrema-direita que aconteceu em Balneário Camboriú. É o seguinte, esse pesquisador, que é o nosso convidado de hoje, entrou nesse evento para acompanhar, porque ele está fazendo uma espécie de mestrado, então ele foi acompanhar as discussões que estavam acontecendo por lá. E nós vamos saber todos os detalhes do evento com ele logo mais aqui no N2. Relembrando que toda a nossa programação do ICL Notícias, que começa com Desperta e termina com o N2, está sendo transmitida pela Pop TV do Rio Grande do Sul, nos canais 23.1 de Porto Alegre e no canal 45.1 em Sobradinho. Estamos no Rio Grande do Sul também, Chico Sá. Boa noite. Maravilha, boa tarde, Roberta, boa noite, Rodrigo. Pronto, boa tarde e boa noite, já passamos. Já fui a 2 fusos horários em 1 segundo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Roberta, boa noite, Chico. É a movimentação forte com as notícias que chegam de Brasília. Levantaram o sigilo e agora a gente pode saber mais detalhes sobre o roubo das joias, né? E hoje a gente vai trazer todos os detalhes que vão chegando e a gente vai conversando aqui com Heloísa Vilela, com Juliana Dalpiva. Então segura aí que o programa está quente. Vamos para a abertura? Repetir, antes de tudo, repetir o grito que o Bolsonaro dá quando as coisas começam a dar certo na venda das joias. Selva! 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 É boa estadia na Papuda. Ele gravou um vídeo falando isso, né? É isso que as pessoas ficam esperando. Bom, além das notícias sobre o Bolsonaro, as últimas horas foram marcadas fortemente pelo noticiário que veio da França. Então a extrema-direita levou mais um tranco aqui no Brasil e levou outro lá na Europa, porque todas as pesquisas apontavam a possibilidade da extrema-direita francesa ganhar as eleições parlamentares. Extrema-direita que chegou em primeiro lugar no primeiro turno das eleições parlamentares. Mas aconteceu uma surpresa. A extrema-direita francesa ficou em terceiro lugar. Em primeiro, a esquerda, a Nova Frente Popular. Uma frente, como diz o nome, né? Uma aliança que reúne desde os moderados do Partido Socialista até o pessoal da França insubmissa do Mélenchon e também Partido Comunista, os Verdes. Ficou em primeiro lugar. A mobilização de última hora para barrar a extrema-direita levou a esquerda a ganhar as eleições na França. Mas foi uma vitória sem maioria absoluta, como mostra o gráfico que está aqui. Então, a partir de dados já definitivos do Ministério do Interior da França e do jornal Le Monde, a gente compôs esse gráfico com a composição do parlamento na França.
A Nova Frente Popular, em vermelho, esquerda, 182 cadeiras. 182 cadeiras. Partido de centro do atual presidente, o Macron, 168. E em terceiro lugar, com 143, o Reagrupamento Nacional, o partido de extrema-direita da Marine Le Pen e daquele jovem Bardella, né, que é seria o primeiro-ministro se a extrema-direita ganhasse a eleição. Para conseguir maioria absoluta, qualquer um dos partidos tinha que conseguir 289 cadeiras. Ninguém chegou lá. Ninguém chegou lá. Agora, a esquerda e o centro juntos vão ter que negociar muito para ver quem é que governa na França. Só para deixar claro, o Macron é o presidente e a França tem uma espécie de semipresidencialismo. Tem presidente e tem primeiro-ministro. Essa eleição aqui é para definir quem vai ser o primeiro-ministro. O Macron continua sendo o presidente e ele é de um partido de centro. Quem ganhou a eleição foi a esquerda. Então, teoricamente, o Macron deveria chamar um deputado, um desses que compõem a frente de esquerda, a Nova Frente Popular, para que comande o governo. Agora, é uma negociação complicada, delicada. Nós temos aqui as imagens também do pessoal da esquerda, o Mélenchon. O pessoal foi para as ruas para fazer muita festa em Paris para comemorar a derrota da extrema-direita. Esse é o Mélenchon, principal líder da esquerda francesa. Foi para o comício, né? Chamou as pessoas às ruas e comemorou, porque foi um feito realmente de bastante expressão e, graças à mobilização da esquerda, a extrema-direita não vai formar governo na França. Isso já é certo. Então, não vai haver um governo de extrema-direita na França. Essa é uma grande vitória. Agora, uma análise aqui rápida para a gente. A frente popular, a frente de esquerda, é muito heterogênea. Como eu falei, tem o pessoal do Partido Socialista, que é bastante moderado, é bem moderado. E tem o pessoal do Mélenchon, que tem um discurso, uma prática realmente mais próxima da esquerda tradicional, né? Quem é que vai governar? É a esquerda do Mélenchon ou é a esquerda mais próxima do Partido Socialista? Chico, Roberta? Até porque eles dependem dos votos do centro para compor o governo. Então, provavelmente deve sair um governo mais moderado. A lógica, pelo menos, indica isso. Vamos aguardar nos próximos dias. O Macron vai ter que dizer, olha, eu indico fulano de tal para compor o governo. Pela lógica, alguém da frente de esquerda. E pela lógica também, alguém mais moderado, porque tem que contar com os votos do centro. Esse quebra-cabeça que acontece agora na França. Mas o que isso tudo tem a ver com o Brasil? Bom, muita gente dizendo assim, olha, a França dá uma lição para o Brasil, porque reuniu a esquerda, o centro, para enfrentar a extrema-direita. É engraçado, porque talvez a gente pudesse ver o contrário. O Brasil fez isso antes. A gente teve em 2022. O Lula, né, uma tradição de um partido de esquerda e tal, o Lula foi se moderando ao longo da vida, mas de um partido de esquerda, compôs uma frente com o Alckmin. Então, o Brasil, em 2022, de certa maneira, fez o que os franceses também fizeram agora para impedir a vitória da extrema-direita. Então, foi a França que está ensinando para a gente ou o Brasil também ensinou, entre aspas, né? Porque não foi um ensinamento, foi a prática que levou a essa composição aqui no Brasil e também na França, um governo moderado de unidade entre as forças de esquerda e as forças de centro que não aderiram ao fascismo. E é isso que está aqui no Brasil, né? Uma mobilização forte nesse sentido. Lembrando também que o Mélenchon é uma figura bastante próxima do Lula. Em 2019, quando o Lula estava preso em Curitiba, o Mélenchon, que é o líder dessa frente que ganhou a eleição agora na França, foi visitar o Lula em Curitiba. Temos imagens aqui, olha aí. Ele foi ao acampamento Lula Livre, percorreu ali, enfim, aquelas... enfim, conversou com as pessoas que estavam ali próximas da prisão ali em Curitiba, depois visitou o Lula e deu uma entrevista nessa mesma época, a gente tem aqui a frase, em que ele cita o Lula como um exemplo, ele diz, eu sou de certa forma herdeiro do Lula, olha aqui, ó, Jean-Luc Mélenchon, líder da esquerda na França. Eu não diria que ele é da extrema esquerda, não concordo com a frase como está colocada aqui, ele é de uma frente de esquerda, né? Até porque está disputando a eleição, não é um líder revolucionário que está pegando em armas, nada disso. Não concordo com a frase. Mas o Mélenchon considera o Lula um semelhante,
um amigo, uma figura muito importante em nossa família ideológica. Sou um herdeiro de Lula, como toda a nova esquerda europeia, disse o Jean-Luc Mélenchon. O curioso, gente, se a gente puder passar para a próxima agora, é que o jornalismo aqui no Brasil tem muita facilidade de tratar o que aconteceu na Europa como uma derrota da extrema-direita. Então, todas as manchetes estão dizendo: o bloco de esquerda venceu a eleição, a extrema-direita se tornou a terceira força, diz o Globo. A gente tem outras manchetes na mesma linha, chamando pelo nome o que é. Coalizão republicana impede a vitória da extrema-direita na França, diz o UOL. Extrema-direita. Temos uma terceira aqui também, chamando pelo nome alegria na esquerda, frustração na extrema-direita. Curioso, né? Lá eles chamam de extrema-direita a extrema-direita. Aqui no Brasil, não. Aqui eles chamam de conservador. Conservadores. Direita, no máximo. No máximo. No máximo. É uma dificuldade, é curioso, porque a turma que se reuniu lá em Santa Catarina, e nós vamos falar de Santa Catarina, estava lá o Tarcísio, no meio daquela discurseira extremista, de extrema-direita. A cobertura da imprensa não diz. O governador de extrema-direita, Tarcísio de Freitas. Não diz. Porque o Tarcísio é reserva deles para a eleição. Para a eleição de logo 26. Mais. Então... É curioso isso, né? Tem capacidade de olhar para fora e dizer as coisas como elas são. Mas aqui para dentro não pode. Nem o Bolsonaro é chamado de ex-presidente de extrema-direita. Não. Nem o Bolsonaro. Ele é apenas conservador. Então é uma anotação que eu faço aqui sobre a cobertura jornalística, mas nós podemos dizer. Agora, com isso a gente percebe como a mídia liberal e os setores ditos liberais no Brasil são os porteiros do fascismo. Eles é que abrem a porta. Fala, entra. Pode entrar. Se dependesse da mídia liberal e de setores ditos liberais da direita brasileira, eles continuariam sendo os porteiros do fascismo, porque eles não chamam de extrema-direita. Eles falam, é um setor moderado, o Tarcísio. Daqui a pouco nós vamos ver ele sentado, até apareceu a imagem aqui na abertura, o Tarcísio, governador de São Paulo, o Nicolas Ferreira falando as maiores barbaridades, comparando o Bolsonaro a Jesus Cristo e o Tarcísio assim atrás. Ó. Isso aí. Isso o que é? Né? Isso foi um encontro da extrema-direita em Santa Catarina. Então é isso, gente, a extrema-direita no Brasil foi derrotada em 2022, a gente pode ter esse orgulho também. Nós vimos os franceses lá, e fica todo mundo, ó, vive la France, viva a França, viva o Brasil também, nós derrotamos a extrema-direita que estava no poder aqui. Fizemos uma aliança também, assim como os franceses, fizemos uma mobilização forte, e eles com o poder na mão, com a Polícia Rodoviária Federal derramando dinheiro, roubando até joias. E foram derrotados, perderam a eleição. Então, o Brasil derrotou a extrema-direita em 2022, a França derrotou, a Inglaterra trouxe agora a vitória da centro-esquerda, o México mantém um governo progressista, a Espanha também. Então, são vários exemplos de que a extrema-direita é forte, sim, mas há como compor frentes, alianças, para evitar que essa turma avance ainda mais. O nosso colega, o Guga Noblat, fez inclusive uma postagem que eu achei interessante, os vídeos de 2022 no Brasil e 2024 na França. Eu até passei por isso aqui, era para eu ter chamado antes, vou pedir para a nossa... Isso aí. Então, para a gente não ficar... Nossa, a França deu uma lição para o mundo. Deu, mas o Brasil tinha dado já em 2022. Então, vamos passar rapidinho aqui para a gente relembrar como a vitória da França pode nos remeter à vitória contra o bolsonarismo, contra a extrema-direita brasileira também. Olha aí. São as imagens de Paris e de São Paulo aqui. A imagem aqui não dá para ver muito bem, mas eu vi perto do MASP, na Avenida Paulista, aqui, São Paulo. Então, 22 no Brasil, 2024 na França, 2 vitórias super importantes contra a extrema-direita, e nós vamos seguir nesse assunto da extrema-direita, falando sobre as investigações que mostram como a extrema-direita no Brasil compôs, de certa maneira, também uma quadrilha, além do assalto à democracia, um assalto também literal, uma quadrilha para desviar, inclusive, joias. Vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre o encontro lá em Santa Catarina com um pesquisador que acompanhou tudo, se inscreveu, acompanhou tudo como pesquisador universitário e não pôde se identificar e não vai se identificar aqui, mas vai conversar com a gente ao vivo, trazendo as impressões de quem circulou por dentro desse encontro da extrema-direita brasileira, que já foi derrotada uma vez e nós precisamos ficar atentos para derrotá-la de novo, assim como fizeram os franceses nesse domingo. Roberta.
Meninos, vamos direto para a bomba do caso das joias das Arábias, porque é o assunto quente do dia e a gente vai repercutir. Hoje o ministro Alexandre de Moraes levantou o sigilo sobre o inquérito das joias, aquele no qual Bolsonaro foi indiciado na semana passada. Deixa eu trazer o contexto aqui, ó. A Polícia Federal acusa o ex-presidente Bolsonaro de ter desviado do acervo da presidência da República, em sua maioria, joias, no valor total de R$6.800.000. Segundo o relatório final da PF, o valor obtido com a venda das joias e mais presentes voltavam para o patrimônio pessoal de Bolsonaro em dinheiro vivo. Isso a gente sabe, né? Para não deixar rastro. Vamos chamar agora Juliana Dalpiva e também Heloísa Vilela, que se debruçaram aí sobre o inquérito e vão nos ajudar a entender o tamanho desse enrosco, desse imbróglio. Eu começo com a Elô, enquanto a Juliana não chega. Oi, Elô, boa noite para você. Um relatório de 2.000 páginas da Polícia Federal que chegou aí no começo da tarde, né? É muita coisa para ler. O que você pode adiantar para a gente, hein, Elô? Primeiro é uma visão geral, né? A gente se debruça sobre essas páginas todas e a gente vê a movimentação dessa turma no afã de botar a mão num dinheiro que não lhes pertence. Então, toda a movimentação que eles fizeram para vender as joias, como tiraram do Brasil, como negociaram com lojas nos Estados Unidos para vender, quem falava com quem dava ordem para quem vender, quem falava para Bolsonaro que as coisas estavam acontecendo. Acho que isso é uma parte fundamental, porque essa tentativa de vender a gente já sabia que existia, mas era muito importante também colocar Bolsonaro dentro da cena do crime. E tem mais de uma passagem nesse inquérito, quando ele é informado de que as tratativas estão andando, e outra muito significativa, quando eles colocam um dos kits de joia para ser vendido por uma empresa leiloeira. E o Cid vai avisando para ele. Então ele está acompanhando ao vivo, online, a tentativa de vender, e ele avisa para o Bolsonaro, olha, o kit é o próximo, e o Bolsonaro está lá acompanhando, né? Então, eu acho que isso, assim, muito importante, porque não resta nenhuma dúvida a respeito do conhecimento e da participação de todos eles, inclusive do Jair Messias, nessa tentativa de ganhar o dinheiro dessas joias. E outra coisa impressionante é a cara de pau dessa gente de estar em andamento com essa tentativa de depois recuperar, aí correr para os Estados Unidos para pegar de volta porque o TCU está em cima e tal, e quando devolvem, o Weingarten vai para a internet, depois de ter passado por esse processo todo de tentativa de venda e recuperação das joias, e coloca no X com a maior cara dura umas frases assim, olha, ele diz: presentes fechados, nada escondido, ninguém sabia o que tinha dentro. E aí, no inquérito, gente, tem lá as fotos, o Cid pede para o pai dele, não esquece de fotografar. Aí ele vai lá, fotografa a caixa de um dos presentes, que é uma estatueta de palmeira, e depois tem uma estatueta de barco também, que estão sumidas. Aí ele vai lá, fotografa a caixa, é quando aparece o rosto dele naquela foto, lembra? No reflexo da caixa. Ele abre a caixa, tira a foto de uma coisa toda envolvida num pano, depois tira o pano e tira a foto novamente e mostra a estatueta que tinha lá. Essa foto aí, aí ele na se tela, fotografou. tá na tela. Seguindo as ordens do filho. E ele aí tem o passo a passo, ele abre, tira o pano e tem aí a escultura, que eles tentaram muito vender essa escultura junto com uma outra escultura de um barco. Não conseguiram vender nenhuma das duas, estavam crentes que era tudo de ouro, e quando foram ver, eram peças que tinham ali um banhadinho a ouro, num pedaço ou outro, então eles não conseguiram nada com esses objetos e combinaram que o Lorena Cid ia levar isso de volta com ele para o Brasil quando fizesse a mudança. E até hoje, essas duas esculturas não apareceram. Então, eu acho que assim, é o clima todo da tentativa de venda, de volta, e aí a imprensa começa a falar, e agora Juliana Dalpiva, que tem os detalhes mais quentes dessa parada toda, está aqui com a gente, pode contar um pouco mais, né, Ju?
Oi, Ju, sei se boa ela noite tá para me ouvindo, acho você, que não querida. tá. Seja bem-vinda. Conta pra gente, vai, o que tem de mais grave aí nesse relatório? Difícil resumir o que tem de mais grave. Eu acho que o primeiro aspecto que eu queria ressaltar é que ao longo de mais de 400 páginas, que tem um relatório final, né, o Supremo, ao levantar sigilo, muito mais do que levantou sigilo só do relatório, levantou dos autos da investigação como um todo. Então, assim, eu arriscaria tranquilamente dizer que são mais de 3 mil páginas, tá? O que hoje à tarde, ao longo de 3 horas, a gente tentou vasculhar. Mas deixa eu começar direito, que eu estava aqui lendo mensagem enquanto estava me preparando para falar com vocês. Quero dar boa noite para a nossa comunidade do ICL, Boa noite. para a nossa turma aí do estúdio. E eu acho que assim, um primeiro aspecto que eu quero ressaltar, que foi uma confusão aqui agora no final do dia, com relação ao valor do desvio, né, que a gente está chamando aqui de 7 milhões, esse valor vai aumentar, tá, gente? Essa é uma informação que eu trago aqui de bastidor, falando com o pessoal da Polícia Federal agora há pouco, para tentar esclarecer alguns detalhes. Então, tem algumas peças que ainda não passaram por perícia. E esse valor que foi avaliado tem a ver com aquelas que já passaram. Então, existem alguns kits que ainda vão passar, e também tem, por exemplo, o Patek Philippe, que é um relógio que foi vendido em junho de 2022, que está desaparecido ainda, ele não foi reencontrado. E então ele não pode ser periciado. O que me explicaram é que nos próximos dias deve ter ali alguns documentos que devem ir para o Supremo Tribunal Federal para, inclusive, ampliar esse valor desviado. E aí, eu acho que assim, um primeiro aspecto aí, aproveitando que a Elo falou sobre o que mais me chocou, né? Eu acho que uma das coisas que mais me chocou, e aí chocou mesmo, é o volume de informação que existe. Para quem estava esperando o relatório da Polícia Federal ter só a colaboração do Mauro Cid, tem muita mensagem, tem muito geolocalização, cookies de dados, de onde mandaram mensagens para lá e para cá, inclusive com o celular do ex-presidente da República nessas negociações todas. Então, a gente fez uma matéria para o site aqui sobre as digitais, né? Ou seja, quais são as principais digitais do Bolsonaro em torno disso. Tem ali uma troca de mensagens, por exemplo, entre ele e o Cid, em que eles estão... Justamente o Cid envia para ele um link do leilão de joias da loja Fortuna Auctions, em 4 de fevereiro do ano passado, e o Bolsonaro responde assim, selva, né? E aí ele conversa, ou seja, ele estava acompanhando o link de transmissão da venda. Outro aspecto que eu trago para a gente... Ô, Ju, você falou de cookies, também eles encontraram no celular dele que ele navegou pelo site dessa loja leiloeira também. O próprio Jair Bolsonaro navegou pelo site da loja? O próprio Bolsonaro. Ou seja, estava Que acompanhando dizia, mesmo, viu, Rodrigo, né? que dizia o tempo inteiro, Roberta, que não tinha conhecimento de nada. Então agora se comprovou que a Juliana falou, tem um volume de informação grande. A Juliana estava trazendo essa mensagem do Selva. Tem uma outra troca de mensagens do Mauro Cid com o próprio Jair Bolsonaro. É curioso, eu acho que a Heloísa tinha nos chamado a atenção para essa troca de mensagens durante a tarde, em que, a gente pode até colocar na tela, o Mauro Cid pergunta, o senhor vai trazer a árvore e o barco? Pergunta para o Bolsonaro. E aí as mensagens do Bolsonaro estão apagadas, Elô. Né? Olha aí, tá na tela. Exatamente. Aí, isso foi na véspera daquela viagem, quando ele fugiu do Brasil para não passar a faixa para o Lula. Foi na véspera da viagem, dia 29 de dezembro. 29 de dezembro de 2022, o senhor vai trazer a árvore e o barco? O Bolsonaro respondeu. Tem 2 respostas apagadas. E depois o Mauro Cid, como bom ajudante de ordem, sim, senhor. Sim, senhor, eu cumpro ordens, né? Cumpro ordens, né? O que mostra que a Juliana, se você quiser, eu não sei se você queria retomar aquele raciocínio de como o Jair Bolsonaro estava por dentro, estava acompanhando, você vinha falando que ele acompanhou até o leilão,
recebeu o link da loja de leilão. Então, ele estava por dentro de toda a negociação. Não dá para ele dizer que foi algo que foram fazendo sem ele saber direito. É isso, né? Aproveitando um detalhe sobre o que o Chico disse, 2 aspectos que eu acho que chamam a atenção também para o tanto que ele tinha conhecimento sobre tudo. Quando tem a operação de recompra, tá? Eles mandam entregar na casa do Bolsonaro nos Estados Unidos. Por que mandaram para a casa do Bolsonaro dos Estados Unidos? E como é que, chegando na casa dele, ele não sabia, né? Aqui eu estou falando especificamente do conjunto de joias da Chopard. Acho que é o kit ouro, se eu não me engano, que é o de relógio, aí tem uma caneta. Então, esse kit, ao ser recomprado, mandaram para casa do Bolsonaro. Porque já no período em que a história começou a vir à tona, e estavam ali preocupados em como é que eles iam dar conta disso, e aí faz toda a confusão da operação de recompra, que tentam, né, com o Frederic Wassef, mas não se consegue recomprar tudo. Tanto é que tem um relógio que ainda está desaparecido. E uma outra coisa que a gente também fez matéria para o site aqui, que eu acho que é um detalhe assim, fundamental, e eu que cobri tanto tempo militares, fiquei bastante impactada lendo, que é o general Cid, o pai do Cid, que admite nos depoimentos, sim, o Mauro Cid, meu filho, né, o tenente-coronel, me pediu para emprestar minha conta para ter o depósito dos $68 mil da venda do Rolex e do Patek Philippe, e que a gente iria fazer saques fracionados para entregar esse dinheiro ao Bolsonaro cada vez que alguém volta, porque esses relógios são vendidos em junho de 2022, quando o Bolsonaro ainda está na presidência da República. E aí depositam na conta do Cid pai, né, do general Cid, e aí depois começa uma operação de saques, e aí a Polícia Federal teve acesso a esses documentos também via quebra de sigilo das contas do Cid pai nos Estados Unidos. Então você vê esses saques, e aí o general Cid, um general, sim, entendeu? Eu vou frisar isso. Sim. Um general admite que emprestou a conta para fazer um monte de saque de um bem que não podia sequer ter sido vendido, e fazendo fracionado, quer dizer, o esquema da família, né? Já sabemos, falamos aqui, não sabe usar, né? O sistema bancário não pode, mas se é uma coisa lícita, e ali ele próprio descreve no depoimento dele, ele diz que foi feito para não chamar a atenção do sistema bancário. Se não está chamando a atenção do sistema bancário, é porque você está cometendo um crime, né? Porque se não tiver nenhum problema para receber dinheiro do exterior, você declara, você paga imposto, você faz tudo que tem que ser feito, né? Então, a colaboração do Cid, mas reforçada também pelo depoimento do general Cid, sabe? Me chamou muita atenção. O Bolsonaro não tem muito como escapar pelo volume de documentação, mensagem, e também aí pelos depoimentos. Agora é mais um general acusando o ex-presidente da República de cometer crimes. E a internet deixa rastro, né? Tem como apagar. Tá tudo não lá. Existe delete. Tá tudo lá. Esse aspecto que Sabe outra coisa que eu achei bem muito curiosa, Ju, não sei se você reparou, é que o Mauro Cid, nas trocas de mensagens com as várias pessoas da gangue, né? Ele não se preocupa muito em deixar rastro, mas chega uma hora que eles começam a apagar as mensagens. E quando ele apaga, ele manda para uma outra conta dele mesmo, uma conta de business, que a impressão que me deu é que a coisa está começando a dar água, ele começa a ter medo de traição, começa a guardar umas mensagens, talvez para livrar a cara dele depois, não sei, foi a impressão que me deu. Talvez. Olha, é difícil de entender a psicologia ali, né? Porque por que Bolsonaro faz determinadas coisas, eu confesso que eu só aceitei que ele faz, porque de vez em quando até é difícil de entender. Tudo isso ter sido feito com tanto rastro nos celulares, né? É uma coisa já que, assim, para quem acompanha a investigação criminal, você sabe que é coisa de amador, né? Profissional do crime não faz isso no celular dessa maneira. Então, tem uma certeza de impunidade também, né? Do que
tá sendo feito. Não, nada vai me acontecer e tal. Então, tem alguns outros aspectos também sobre essa questão do celular, que a gente está subindo no site daqui a pouco, que é esse Patek Philippe, esse relógio. A gente está se debruçando bastante sobre essa história, porque ele é, talvez, dos bens vendidos, o bem que mais teve, passou longe, sabe, de tudo. Ou seja, ele entrou ilegalmente, né, sem nenhum registro, ele não foi catalogado pela Presidência da República, para o órgão, né, do arquivo, né, da Presidência, onde guardam-se esses bens, e depois ele é vendido, e até hoje ele não foi encontrado, ele foi vendido junto com esse Rolex. Os outros bens, de um modo geral, se eu não me engano, acho que quase todos chegaram a dar alguma entrada no acervo. O Patek Philippe não teve nenhuma entrada. E o que a Carla estava me passando aqui por mensagem, de um trecho da descrição disso, é que foram encontrados mensagens que mostram que foram feitas fotos do Patek Philippe dentro do Palácio da Alvorada. Então, assim... Por geolocalização. O relógio, a geolocalização da mensagem permitiu ser isso. Então, quer dizer, o envio, né? Na hora do envio, gera uma localização da onde essa mensagem foi enviada. E aí, né? Ou seja, o relógio entrou sem registro, não foi registrado pela presidência, aí depois ele é vendido, ou seja, quer dizer, para esse discurso de quem... porque era meu, porque eu ganhei, que era item personalíssimo. Ué, mas por que não foi registrado, então, no acervo, se era um item personalíssimo e você podia ficar e você sabia disso? Ou você fez tudo isso de maneira escusa, por baixo do pano, porque você sabia que você estava fazendo uma coisa legal, e aí você vai lá, vende, deposita na conta do general, e depois você saca fracionado, traz de volta para o Brasil fracionadinho, e tudo isso é legal. A gente tem que acreditar nas versões desses seres. Esse aspecto é o mais grave que eu achei, viu, Ju, na parada toda, que é não ir, o objeto sequer ia para o tal do gabinete adjunto de documentação histórica da presidência. Ou seja, era clandestinidade total, era roubalheira feia. Não que passando por lá e sendo roubado também é feio, mas era uma coisa clandestina dentro do palácio. Era uma operação para roubar joias. Sim. Eu queria fazer... Chico, eu queria arrematar um detalhe aqui para deixar vocês comentarem sobre essa questão do dinheiro ainda, sabe? Porque aí é acusado, o Bolsonaro é acusado de não usar o dinheiro que ele mandou legalmente da conta dele no Brasil para a conta dele nos Estados Unidos. Então, quer dizer, como estavam pagando as despesas de Jair Bolsonaro os 3 meses que ele ficou nos Estados Unidos, se ele não usou o dinheiro dele lá, na conta dos Estados Unidos dele lá, que dinheiro ele estava usando? Se ele não estava usando esse dinheiro dos saques fracionados, em dinheiro vivo, como eles gostam de fazer. Sabe uma dúvida que eu fiquei, Juliana, Elô? Além do dinheiro que você falou que voltou fracionado para o Brasil, Juliana, há também o relato, e agora no relatório da Polícia Federal, há uma foto de que parte do dinheiro foi entregue lá nos Estados Unidos, em Nova York, em setembro de 2022. O Bolsonaro, ainda presidente, foi a Nova York para fazer um discurso na ONU, na Assembleia Geral da ONU, e já havia o relato de que, nesse momento, ele teria recebido dinheiro em mãos. O Mauro Cid foi entregar para ele. Bom, mas é o relato só. Tem a fotografia, não do dinheiro sendo entregue, mas do encontro, está aí na tela, ó. O encontro, Jair Bolsonaro, o Mauro Cid levando, parece ser um café ali, né? Tomando um café. O pai, né? É o Mauro Lorena, que está ao lado dele, né? De camisa branca. Sim, Rodrigo. E mais 2 pessoas. Então, tem o dinheiro fracionado que voltou para o Brasil e tem o dinheiro que foi entregue lá em 2022 ainda, segundo o relato do Mauro Cid. E você disse muito bem, né? Não é só o relato. Então, tem registros de celular, tem agora esse registro fotográfico também do encontro. Lembra até aquelas fotos, aquelas imagens da cantina do Poderoso Chefão. Daqueles encontros para distribuição da roubalheira da máfia. Mas daí pelo menos tinha vinho, eu acho, né? Não, a bebida era melhor. E olha, gente... Vinho já pode esse horário, né? E olha, a PF diz que o dinheiro da venda dos presentes pode ter sido usado para custear a permanência do ex-presidente nos Estados Unidos. A gente lembra que ele foi para a Flórida no dia 30 de dezembro de 2022
ainda durante o seu mandato, né, no finalzinho do seu mandato, e voltou só em 30 de março de 2023, ou seja, 3 meses depois. Agora, Elô, em outro trecho do relatório, a PF afirma que Bolsonaro, ao deixar o Brasil, usou o avião presidencial para transportar parte dos presentes de alto valor desviados. E aí, posteriormente, eles foram vendidos em lojas especializadas em ao menos 3 cidades americanas. Então, temos também aí o avião presidencial da FAB envolvido em toda a operação, né? Ou seja, usou a máquina. Usou a máquina e usou os funcionários do governo para trabalhar em prol dessa venda ilegal de joias. A gente já sabia que eles tinham feito isso, mas ver a documentação toda, né, Ju? Assim, as chamadas de um para o outro, as trocas de e-mail com as lojas, onde eles pedem avaliação do kit, do relógio, aí eles tentam vender o kit de ouro branco, ouro rosa, num leilão, não conseguem, aí começam a negociar, pegar de volta. Primeiro eles falam, vamos tentar vender de novo. Aí começam a sair as notícias e o TCU querendo dar uma prensa neles. Aí eles falam, não, desistimos de vender, a gente achou que o preço está muito barato, está muito baixo, vamos trazer de volta, o proprietário quer de volta. Ou seja, a gente vê isso tudo preto no branco, né? É realmente uma coisa chocante. E olha, o presidente Jair Bolsonaro se posicionou agora há pouco. O ex, né? O ex, né? Que lapso. O ex-presidente Jair Bolsonaro se posicionou agora há pouco na rede social sobre o inquérito da PF. Ele citou o caso de Adélio Bispo, já encarcerado pela Polícia Federal, para tentar desviar o assunto das joias. Vamos dar uma olhadinha. Aí, ó. Olha só, eu não consigo ler com esse tamanhinho. Eu leio porque de longe funciona. Aguardemos muitas outras correções, diz o Bolsonaro. A última será aquela dizendo que todas as joias desviadas estão na Caixa Econômica, Acervo ou PF, inclusive as armas de fogo. Aguarda-se a PF se posicionar no caso Adélio, quem foi o mandante. Uma dica, o delegado encarregado do inquérito é o atual diretor de inteligência, ele volta para Adélio. Esperto, né? É até a tática de sempre. Responde com outro assunto. Joga para o outro. Outro assunto? Com Adélio, com armas. E aí, você? E as joias? Queremos saber das joias, do dinheiro das algumas joias. incorreções e mentiras nessa fala, né? Vamos Por lá. exemplo, você pode botar na tela de novo o que ele escreveu? Vamos lá. Aí. Que não deve ter sido nem ele que escreveu, né? Mas esse primeiro aspecto, aguardemos muitas outras correções. A última será aquela dizendo que todas as joias desviadas estão na Caixa Econômica Federal. Eu acabei de falar aqui, ô Jair Bolsonaro, cadê o Patek Philippe? Cadê? Onde está? Não se sabe, a Polícia Federal não conseguiu recuperar. Ele foi vendido junto com o Rolex, que foi recomprado, mas o Patek Philippe não foi recomprado, nem na operação Mequetrefe lá que foi feita para tentar trazer de volta com um discursinho de vamos devolver para depósito, porque vamos colaborar com as investigações. Então, o Patek Philippe não foi encontrado, ele está faltando. Essa é uma primeira mentira. A segunda, que eu noto aqui, é que o delegado responsável, que é o Fábio Schor, não é o delegado responsável pelo inquérito do Adélio. Não é a mesma pessoa. Então, assim, até para se defender, tem que mentir, né? Não consegue manter, né? Sustentar uma mínima versão de qualquer coisa. Então... Juliana. Vamos ver as próximas. Não, uma outra dúvida, não sei se a Juliana, o Chico, a Roberta, a Heloísa também de Brasília tem essa informação. A gente mostrava no começo aqui do programa a árvore dourada, o coqueirinho. E o barco, né? O coqueirinho e o barco. Inclusive o Mauro Cid pergunta, presidente, o senhor está trazendo a árvore e o barco? Com uma intimidade, né? Eles já sabiam do que se tratava. Essas foram localizadas, não foram, porque a Juliana estava dizendo que o Patek Philippe, o relógio, não foi localizado, sumiu. E essas duas outras aí... Essas não foram também não, Rodrigo. Heloísa? Também não. Foram não. Não, e ao que me parece é que, como não tinham grande valor, eles não deram a menor bola. Entregaram para o pai do Mauro Cid e ele ficou de trazer
para o Brasil na mudança, mas até agora elas não apareceram. Não sei se ele gostou, resolveu usar como decoração em casa, mas não valia muita grana. Eles já têm até uma hora no e-mail que eles falam, isso é latão. Então eles ficaram meio chateados. Decepcionado, né? Diga, Juliana. Vai lá. Que é a gente está falando, né? A Elo lembrou aqui que elas não foram encontradas. Elas foram vendidas. Essa é uma parte do depoimento do Cid também, que chamou muita atenção quando a gente estava lendo o inquérito. O Igor me chamou a atenção sobre isso. Em determinado momento, o Mauro Cid diz, né? Mauro Cid Filho, tenente-coronel ajudante de ordens, que em algum momento, no fim de dezembro de 2022, o Bolsonaro chega com uma mala para ele e pede para vender os itens da mala. Ou seja, ele tinha lá as joias, essas arvorezinhas, numa mala, entrega para o Cid e pede a venda disso. Então, eu fiquei imaginando a quantidade de vezes que eu já fiz matéria sobre o dinheiro vivo, eu fiquei imaginando isso, né? Como é que carregava tanta sacola de dinheiro, né? A gente falou do cofre, imagina o Flávio com 600 mil andando por aí na rua. Então, pelo jeito, era com malas, mas eu já ouvi falar também de caixas de sapato, onde se guardavam esse dinheiro vivo em casa, né? Então, nesse caso aí das joias, foi com uma mala. Eu fico imaginando essa cena, o Bolsonaro chegando com uma mala para o Cid e dizendo, vamos vender o que está aqui dentro dessa mala. Deixa eu trazer um tweet Aliás, aqui. o que mais tem nessa documentação é troca de e-mail falando de mala, né? Fulano vai levar a mala, fulano vai receber a mala, chegou a mala, vem cá, vem aqui que o Bolsonaro vem aqui, aí você aproveita e pega a mala. É conversa de mala o tempo inteiro. Pois é, mas quando chegou aqui no aeroporto de Guarulhos, estava dentro de uma mochilinha bem mequetrefe, não tinha mala não, né? No começo. Você lembra daquela mochilinha que chegou toda caída? Cheia de joia lá dentro. E olha, um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, o Carlos, também reagiu no Twitter. Vamos ver o que ele escreveu. Vocês são muito canalhas. Só isso. Agora, responder todas as perguntas que a Juliana levantou, que a Elô já trouxe aqui, que é bom nada. Né? Vocês são muito canalhas. Não responde nada, não... Fez um xixizinho ali no poste e nada mais. Nem é aquele Carluxo barroco que a gente conhece, né? Cheio de coisas incompreensíveis. É um Carluxo... Onde estão as vírgulas? Aquelas vírgulas todas que ele põe no lugar todo errado no texto. Esse Carluxo eu não reconheço. Não dá para reconhecer. Roberta, tem mais uma mensagem aqui, Sim, né? Era isso que você ia falar? Ia falar agora que o relatório da PF traz a foto do relógio que a gente está comentando aqui, do Patek Philippe, que Mauro Cid enviou para Bolsonaro em novembro de 2021. Cid enviou essa foto para Bolsonaro via WhatsApp. E a foto foi retirada do WhatsApp do próprio Mauro Cid. Acho que ele estava querendo dar o valor, mostrar o valor. Né? O quanto vale. Como a gente está bem aqui, olha o que a gente tem, olha o valor. Exatamente. Esse não precisava nem de mala para transportar. Imagina, né? Esses caras ficavam olhando os presentes todos que chegavam, só imaginando cifra, né? Quanto vale esse, quanto vale aquele, quanto que a gente vai ganhar. Agora, Elô... Elô, veja só, você cobria lá, era repórter, jornalista em Nova York, o cara vai para uma conferência da ONU e a preocupação é a muamba, o dinheiro ali debaixo da mesa, recebendo dinheiro num relógio. Vê o tamanho de presidente que a gente tinha. Ia comer pastel para fingir que era simplão. Então, o cara vai para onde ele está preocupado com fazer um belo discurso, exaltando as histórias do Brasil, as posições políticas do Brasil. Não, o cara estava preocupado com o anúncio do relógio, com aquele diálogo com o ajudante de ordem sobre a muamba, quanto vai ficar para eles. Cara, isso não é presidente, né? Pois é, complicado. Agora, Ju... A gente se sente até idiota, né? De ficar ouvindo o discurso, levando a sério o que ele está fazendo na ONU, né? A gente se sente meio imbecil, né? Curiosa também para saber o que diz o relatório sobre Fábio Weingarten e também Frederico Assef. Porque são mais 11, né? Além do Jair mais Bolsonaro, 11, são né? mais A 11 gente falou do ex-presidente, Agora, a Ju colocou uma história muito interessante, que o espanto dela do militar, de mais um general, de como era uma operação militar, né? Inclusive no linguajar, no que eles falam, de selva. Que é uma saudação militar. Então, uma operação militar.
Sim, e o Bolsonaro... Desculpa, você ia falar, Roberta? Não, pode. Não, porque o Bolsonaro transforma em muambeiro um almirante, né? O almirante que era o ministro das Minas e Energia. Aí eu discordo que assim, os caras estavam no esquema junto, porque Bolsonaro, tudo bem, Bolsonaro é do mal, etc., mas o general cair na conversinha do capitão... Que era o presidente da República. O cara estava tudo no bolo, né? Tava, não, mas eu quero dizer assim que entendi, traz para o inquérito, né? Você Entendi. tem 2 oficiais de alta patente, um da Marinha e um do Exército. A Juliana e a Heloísa já destacaram bastante o Mauro Lorena, que é o pai do Mauro Cid, é do Exército. E o almirante, o Albuquerque, né? Bento Albuquerque. Bento Albuquerque, que foi ministro das Minas e Energia e era, enfim, almirante, o alto cargo da Marinha. Além de, você citou, o Acef, o Van Garten, o coronel Marcelo Câmara, que é um coronel, é o segundo posto. O Mauro Cid mesmo é tenente-coronel. Então são outros 11. Não sei se a Juliana teve tempo de se debruçar sobre detalhes 2 desse... civis só, acho que a maioria é militar. A maioria é militar. Se teve tempo de se debruçar sobre o que diz o relatório em relação aos outros envolvidos, ou está mais centrado aí na figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, Que Juliana? parte do processo que eles entraram exatamente, o que diz no relatório? A gente tinha algumas suspeitas, né? Rodrigo e Hobbs, uma coisa que muito mais do que o que diz o relatório, né? É o que eles próprios dizem, né? Eu consegui ler um pedaço da troca de mensagens entre Jair Bolsonaro e Frederic Wassef. Nos dizem que Frederic Wassef estava nos Estados Unidos fazendo a tal de operação de recompra, né? Aquilo que... Ué, gente, qual era o discurso? Não sei de nada, nunca soube dessas joias, não tinha nenhum problema. Mas Jair Bolsonaro conversou sistematicamente, quase que diariamente, com Frederic Wassef ao longo do mês de março. Nos dizem que de março de 2023, né, no ano passado, depois que o escândalo começa a vir à tona, enquanto o Wassef estava nos Estados Unidos fazendo a operação de recompra. E aí, não só com Jair Bolsonaro, com quem também que ele falava? Com Flávio Bolsonaro, né? Evidente. Em determinado momento, o Flávio chega a escrever assim, saudades para o Frederic Wassef. O que me chamou, assim, né? Assim, quase um carinho. E aí o Wassef responde, estou aqui com muita lealdade, ajudando vocês de novo. Existe eu acho que assim, uma das dúvidas era se ia poder provar, né, que ele foi a pedido do Bolsonaro. A Polícia Federal faz assim, um detalhamento dessa troca de imagens e ligações bastante extenso. Então o Bolsonaro acompanhou absolutamente cada instante em que o Frederic Wassef estava nos Estados Unidos fazendo a recompra do tal do Rolex, que ele dizia que não tinha problema nenhum em ter vendido e que estava devolvendo de boa vontade. E sobre o Van Garten, o que eu vou... assim, eu não consegui ler todo o trecho, mas pelo que eu entendi, a acusação está ligada bastante, acho que é o depoimento do Frederic Wassef, com relação a... Ele diz, né, sobre... Ele acusa o Van Garten de envolvimento. Agora, que eu vou te falar? Eu não vi nenhuma prova concreta sobre o envolvimento direto dele nas operações de venda. Eu não vi isso. A operação do Van Garten participando da operação de venda dessas joias. E é até relatada ali uma briga entre os dois brigando. Em um momento, os dois discutem e tem uma briga relatada lá sobre a estratégia de um e do outro. Mas a Polícia Federal afirma, né, que o Van Garten fez parte do esquema e por isso o indiciou. Que a gente lembra, né, do pânico dele quando foram apreendidos os 4 celulares dentro do estacionamento. Você lembra disso? Sim. Tá falando do Acef. Estou falando do Acef. Lembra do pânico quando apreenderam os 4 celulares dele? Sim. Agora... Você sabe quais minhas 2 dúvidas, assim, no geral, dessa história toda? Primeiro, por que esse general, tenente, advogado, por que essa gente toda se envolveu numa operação que aparentemente só ia render dinheiro para o Bolsonaro? Por que eles se arriscaram tanto para fazer o Bolsonaro ficar mais rico? Essa é a minha primeira pergunta. Então, talvez não seja só isso. E a segunda pergunta, que eu acho que é algo que ainda precisa ser investigado,
por que esses presentes caríssimos? Em troca do quê? Sim. Né? Não é porque o Bolsonaro era super simpático, um cara super bacana, que esses países do mundo árabe encheram ele de presentes caros. Isso tinha que ser em troca de alguma coisa. Então, é uma outra pergunta que também precisa ser respondida. Ô, Elô, Fala, Juliana. sobre isso, eu te confesso que eu também passei meses atrás exatamente dessa informação. Existia um rumor sobre... existia uma de sociedade, né? Só que aí, olha onde é que o Bolsonaro está. Qual a situação do Bolsonaro frente a isso? Para ele contar se ele pagou alguma taxa, né? Ou seja, a parte que ficou com o Cid pai e o Cid filho, vai ter que admitir, né? Que ele deixou esse dinheiro e tal. E aí o discurso dele é qual? Não tem nada de errado, não fiz nenhum problema, não sabia. Então, como é que ele... Vai ter que... Por isso que eu acho que a gente ainda vai ver essas pessoas salvando a própria pele, sabe? E aí as histórias vão começar a ficar um pouco mais complexas até do que o próprio relatório vem à tona. Agora, se o Cid não contou a história dele inteira, essa turma toda corre risco do acordo cair. Então, eu particularmente concordo com o seu raciocínio, sabe? É muito risco para correr sem ganhar nada em troca. Então, se essas taxas vão vir à tona, eu também suspeito que elas existem. Pois é. Sem uma comissão, né? Sem Só nada. na camaradagem? Tudo é pro muito cara, risco. Só na pra ele. broderagem. Só Não. na broderagem no Selva. Pois Selva. é, no Selva. Pessoal, a nossa equipe de produção acabou de recolher ali do relatório da Polícia Federal os valores listados pela Polícia Federal, item por item. Eu vou dar uma passada aqui, depois a gente retoma. Boa. Até para as pessoas terem uma ideia, estão listados em dólar. Kit ouro branco, parece que nós estamos aqui no... Como é que chama aquele canal de venda? Aquele programa das joias, Da né? joia. TV, né? Polishop. É Multishop. Não é, hein, pessoal? Isso é série notícia de segunda edição, não é Multishop. Quem quer comprar? Não, eu não quero. Não tenho. Kit ouro branco, relógio Rolex. $73.749. Kit ouro branco, caneta Chopin. $20 mil. Kit ouro rosé, relógio Chopin. $109 mil. Esse era bom, hein? Bom, hein? Kit ouro rosé caneta, $4 mil. Joia, essa aqui é campeã. Joias femininas retidas pela Receita Federal do Brasil, $187.608. Joias femininas retidas pela Receita Federal do Brasil, anel prateado Chopin, $30.292. Joias femininas retidas pela Receita, par de brinco Chopin, 126 mil. Nossa, gente, $126 mil, um par Porque é diamante na parada, não é que eu brincadeira. sou muito ignorante. Mas agora que vem o valor, hein? Joias femininas retidas pela Receita, colar prateado, $671 mil. É aquele bonitão que aparece direto aí nas reportagens. É aquele que é o mais chamativo. Aham. Bem retido pela Receita, escultura de um cavalo árabe dourado, 4.971, Michuruca, o cavalo. Não, mas até que não era 5 mil. qualquer coisa, não. O cavalo. Né? Olha Esse aqui, ó. Esse aí que é o Esse aqui é o campeão. É o colar de 671 mil dólares. esse aqui. Porque você tá parecendo com o vendedor agora dele. Agora tá bom. Eu vou até sair daqui, que eu não quero me misturar com isso. Cuidado que o Bolsonaro vai te contratar, hein, Rodrigo? Muito bom, Rodrigo. Agora, gente, uma coisa. Quando se diz ali retido pela Receita Federal do Brasil, né, pela RFB, é isso, né? Retido pela Receita Federal. Retido em momentos diferentes, foram todos retidos em Guarulhos. Eu não tenho essa memória, porque foram tantos momentos assim que eu não sei. Eu acho que tem aquela mochila de Guarulhos, mas são vários momentos, né, Ju? Fala, Juliana, fala. Não, é tudo no mesmo dia. É um kit que foi apreendido junto. É o colar, os brincos, a caneta. Era um kit. Só que aí, cada um... Eles estão listando porque cada um dos itens tem um valor. Ô, Juliane, esse aqui é que o rapaz, um militar vai tentar retirar no fim do mandato do Jair Bolsonaro? É esse kit retido na Receita? É esse, Agora, exatamente. está explicado, porque Tá olha explicado. o valor do Aliás, kit. tem até um e-mail no inquérito onde um pergunta para o outro, né? Alguém pergunta para o Mauro Cid. E ele está sabendo, falando do Bolsonaro, ele está sabendo que a gente vai lá recuperar esses itens, essas itens. joias, agora eu não me lembro como que eles disseram. E ele diz, sim, ele está sabendo.
Então, só mais uma digital do Bolsonaro aí nessa total. história. Então, só para explicar melhor, para quem acompanhou aqui, a gente leu a lista feita pela Polícia Federal com os valores de vários itens, né? Não sei se a imagem está... voltou. Com os valores de vários itens, vários deles listados como retidos pela Receita Federal, são todos os que foram retidos naquele dia em que o fiscal da Receita fez o uso da sua atribuição de funcionário público e falou, opa, tá esquisito isso aqui, para. Né? E depois ficaram tentando tirar o kit de joias dali. Todos retidos naquele mesmo dia. A gente tem imagem da tentativa depois de retirar esse kit, né? No balcão, né? No balcão, ele vai até lá. Olha aí a imagem, olha. O carteiraço. É esse kit. Então, olha aí. É esse kit que eles tentam retirar ali da Receita Federal no aeroporto de Guarulhos. Você desculpa, Rodrigo, agora eu fiquei um pouco confusa. O que chegou em Guarulhos foi esse kit dos diamantes. E aí virou um escândalo e veio à tona naquela matéria do Estadão. Mas o kit de ouro branco e o kit de ouro rosa, não. Esses eles tentaram vender. Eles entraram clandestinamente no Brasil e depois saíram no avião presidencial e eles tentaram vender, não é isso? Então foram dias Sim. Mas é um kit que tem relógio, tem os brincos, tem um kit que ele é cheio de itens, que é um kit que entrou em outubro de 2021. E aí é esse que tem as imagens deles tentando reaver, né? Tentando pegar de volta. E tem até, se eu não me engano, até público agora já o depoimento do Cid, no sentido de que o Bolsonaro pediu a ele para ir lá buscar. A versão do Bolsonaro é de que tomou conhecimento da existência desse kit em novembro de 2022. E aí, um tempo depois, ali, pediu ao Cid, e o Cid mandou com o avião presidencial, com o avião da FAB, lá para tentar reaver. Agora, pode ser que tenha alguns itens ali, que eu não me lembro embaixo, que tem alguns que ainda tenham voltado lá para a Receita, para algum tipo de, não sei, avaliação. Agora, no mesmo momento que entrou esse, que foi retido, que era o colar o colar, aquele que é famoso, né, de diamantes, teve um outro kit masculino que entrou surrupiado, escondido, que eles não declararam, que passou com outro funcionário. Porque o kit que ficou apreendido estava com o ministro Bento. Né? E aí teve um outro kit, que eu acho que é esse aí que agora tá exatamente esse aí, que passou lá escondido com um funcionário. Mas amanhã a gente organiza para todo mundo aqui. São muitas joias, tá, gente? São 3 relógios, pelo menos, mais esse colar que a gente estava falando, os brincos, aí tem as estatuetazinhas. São muitas joias que estavam dentro dessa negociação. Cada uma delas foi presenteada para o governo brasileiro em um momento diferente. Não, acho que só esses 2 conjuntos aí que a gente estava falando agora, que é o do colar e do relógio, que foi num mesmo momento. Agora, o Patek Philippe, que é esse que eu falei várias vezes já aqui, que está desaparecido, ele foi presenteado, se na minha memória não está falhando aqui, ele foi presenteado em 2019 pelo governo do Bahrein, nem foi pela Arábia Saudita. E foi vendido em 2022, muito antes, inclusive, dessa confusão toda das imagens, de tentar reaver o kit do colar lá na Receita Federal em dezembro de 2022. Olha, queria contar para vocês quais são os próximos passos, de acordo com o G1. Está dizendo que a Procuradoria-Geral da República terá 15 dias para analisar o relatório da Polícia Federal, que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 11 aliados, todos homens, né, no inquérito que apura a negociação irregular das joias do acervo da Presidência da República. O documento com as conclusões das investigações foi enviado à PF no dia 4 de julho ao Supremo Tribunal Federal. E agora o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, determinou que o Ministério Público apresente sua manifestação no prazo como prevê a lei. Estamos falando aí de 15 dias, a partir de 4 de julho. Juliana, assim, o prazo é esse, 15 dias. Não quer dizer que qual é a informação que circula ou a impressão? Eu não sei se você tem essa informação, ou a Heloísa também de Brasília. O Ministério Público vai denunciar depois desses 15 dias ou pode pedir ainda novas investigações? Qual é a informação que a gente tem nesse momento em relação a isso? Vai vir uma denúncia logo daqui a 2 semanas, portanto?
Eu acho... Olha, informação não tem fofoca. Eu diria que é isso, é bastidor, entendeu? Assim, eu tenho o que eu ouvi, até porque o caso da vacinação, por exemplo, né, da fraude no cartão de vacinação, o indiciamento foi em março, até hoje essa denúncia ainda não foi feita, porque existe uma discussão dentro da PGR sobre algumas provas que poderiam linkar o caso da fraude do cartão de vacinação, por causa que o Bolsonaro entra com esse cartão de vacinação nos Estados Unidos, com a tentativa de golpe de Estado. Então, estava sendo avaliado se ia juntar tudo numa denúncia única, esses dois casos, não o das joias. E eu tendo a achar que pode ser que sempre tem a possibilidade de pedir um complemento de informação daqui, dali. Eu não sei, eu diria que é improvável a denúncia sair em 15 dias, sabe? Heloísa, o que você quer dizer? A fofoca que eu ouvi é mais assim do lado político, né? Que o Ministério Público teria receio de indiciar, de apresentar denúncia, né? Seria a maneira correta de falar, antes das eleições municipais, que eles esperariam, dariam um jeito de... pede mais investigação, usa dos seus instrumentos legais para adiar um pouco essa denúncia, para não haver nenhum tipo de reclamação de que isso está sendo feito para prejudicar o partido do Bolsonaro, os candidatos do Bolsonaro nessa eleição que se avizinha aí no fim do ano. Complicado, né, gente? Só que como é que vai fazer com o inquérito da ABIN aí, que tem o Ramagem, que tem o Carluxo, e ele vai ser concluído agora também. Essa avaliação aí política, ela passa por vários problemas, né? Particularmente a minha avaliação pessoal é de que eles deveriam concluir rapidamente, o mais rápido possível, e deixar aí, julgamento não vai ter esse ano, né, gente? Até porque, Ju, seria a primeira vez na história que a eleição, decidiria o prazo, o tempo do Ministério Público Federal. Seria a primeira vez na história. Nunca foi obedecido essa cronologia, nunca foi obedecido isso. No caso do Lula eles anteciparam ao máximo para tirar ele da jogada, né? O contrário, exatamente, Lu. E no caso da eleição de 2018, teve depoimento, delação do Pallotti na véspera da eleição. Então, é a primeira vez que criaram uma legislação especial, porque alguém não pode ser atingido durante o período eleitoral. Não, e é sempre a mesma desculpa, o momento político. Assim, sempre a mesma desculpa que arrasta o processo. Vai causar daí comoção, o assunto fica frio. Vamos testar, pô. E morre, assim. Denuncia espero que não aconteça. Eu tô com a Ju nessa parada aí. Eu espero ardentemente que isso não aconteça. Não, porque como Mas eu acho que não é uma posição unânime, sabe? Dentro da PGR, pelo que eu ouvi, assim, tá? Aqui e ali, tem uma vontade lá dentro também de terminar com isso, para poder ir para a próxima etapa, até porque, assim, a partir da denúncia, né, o indiciamento em si é a conclusão do relatório. Ele não tem nenhuma implicação jurídica. Quem vai ter implicação jurídica no momento da denúncia. Porque daí o STF tem que avaliar, receber, aí Bolsonaro virá réu, se a denúncia for recebida. Mas acho muito improvável numa denúncia já ter um julgamento pelo recebimento da denúncia ainda esse ano. Acho muito difícil. É um caso muito complicado, muita prova, um volume de documentação muito grande. Acho muito difícil dos ministros julgarem tudo isso já ainda 2024. Só que, assim, quanto mais passa, existe também dentro da PGR um estresse, né? Porque tem esse caso, aí tem o caso do golpe, que se a gente tá aqui, eu falei o quê? De pelo menos 3.000 páginas, mas é baixo isso, tá? Tem mais. O do golpe, então, vai vir ali, sei lá, muitas mais milhares de páginas. Então, eu já ouvi sobre a ansiedade também da PGR de ver a conclusão do caso de maneira técnica, né? Agora, o que o Procurador-Geral da República vai decidir, se realmente vai querer esperar, a gente vai ter que aguardar. Eu acho que existe essa dúvida, sabe, dentro do Gonê, sobre apresentar esse acusado de questão política, sabendo que a Polícia Federal também deve concluir o golpe e a ABIN agora entre julho e agosto. É isso. Paulo Gonê, estamos de olho em você. A bola está contigo. Juliana Dalpiva, está subindo mais matéria no site.
Amanhã de manhã tem mais novidade hoje, só para levar nossa audiência aqui para nossa live home. aqui cedinho, quero ver quem vai estar aqui com a gente amanhã cedo, eu e Gabriela Varela e mais um timão aqui, trazendo mais análise para vocês. Temos mais matérias que estão subindo hoje e amanhã também. Os próximos dias tem muita coisa, né? Muito detalhe para a gente olhar com calma, avaliar com calma e trazer tudo fresquinho para vocês. Tá certo, querida. Um beijo para você. Elô, fica com a gente, Elô, que a gente vai tratar de CEPAC agora. Isso. Beijo, Juliana. Obrigado, Juliana. Tchau, gente. Boa noite. É isso, gente. O CEPAC foi o evento da extrema-direita que aconteceu em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O ex-presidente Jair Bolsonaro estava lá, assim como o atual presidente da Argentina, Javier Milei. Um pesquisador da UFRJ se inscreveu no evento e vai contar pra gente como é que foi. Isso é daqui a pouquinho, porque eu quero saber a opinião da Elô. O que você achou desse evento, que foi um verdadeiro espetáculo, hein? Nossa Senhora, isso já acontece nos Estados Unidos há tantos anos, né? E eles estão repetindo a fórmula aqui para fortalecer a extrema-direita. E foi um espetáculo, assim, dantesco, né? Porque teve gente até comparando Bolsonaro a Deus, uma coisa, assim, realmente horrorosa. Mas tem sido, assim, um instrumento de fortalecimento, crescimento da extrema-direita nos Estados Unidos, desde 73, 75 mais ou menos, e agora essa já é a quinta versão brasileira, se não me engano, né? Então esse pessoal não está de brincadeira, eles mobilizam uma grana danada, quem quer um acesso um pouco melhor às palestras paga uma boa grana, R$1.000 por ingresso. Então, não é circo só e não é brincadeira. É algo que a gente tem que prestar muita atenção, porque eles, ano a ano, vão crescendo e vão se fortalecendo. E por ali passam os candidatos que eles vão apoiar. Exatamente como acontece nos Estados Unidos. Não tem candidato que queira pegar os votos dessa ala toda que não passe pelas conferências, convenções dessa organização que está se espalhando pelo mundo. Eles estão levando esse receituário para diversos países. Vamos fazer o seguinte, vamos ver alguns vídeos do evento. A gente começa com a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. Um político pode ser mais do que um povo. E ambição só se for para se mudar e mudar o destino do seu país. Não ambição pelo poder. Isso é péssimo. Quem quer o poder, pelo poder. Apesar da Polícia Federal ter ido 3 vezes na minha casa. Na casa dos meus filhos. Hoje, eu tenho 300 e poucos processos ainda. Vale a pena. A gente não vai recuar. Nunca. Luísa Vilela, Bolsonaro falou justo no fim de semana em que a esquerda virou o jogo lá na França, né? Pois é, então, ele falou que não quer o poder pelo poder. Não, ele quer o poder pelo dinheiro, pelas joias. É um método para ganhar dinheiro, é só isso. Agora, lá na França, e eu estava vendo a abertura do Rodrigo, e eu não podia concordar mais, sabe, Rodrigo? Eu acho que existe um certo viralatismo aqui no Brasil que pega todas as áreas, inclusive a esquerda, pelo visto. Porque essa história de dizer que a França, né, a gente tem que seguir o exemplo da França. Hoje eu discuti isso com várias pessoas, até no meu grupo de família, acabei virando a opinião das pessoas lá dentro. Porque, gente, a gente fez exatamente isso. Claro que existem diferenças, claro que são processos políticos com suas peculiaridades. E claro também que ficou muito nítido que, apesar da gente ter no Brasil uma figura com o peso do presidente Lula, que talvez eles não tenham equiparável na mesma proporção, mas eles têm uma esquerda muito mais forte do que a nossa, né? Demonstraram isso com o número de cadeiras que eles pegaram, que a gente não tem, não é isso? Então, existem diferenças, mas existe uma semelhança na ideia. A ideia de que você precisa unir o maior número, a maior força possível para
para evitar que a extrema-direita, que o fascismo se apodere da máquina pública, porque aí a gente não sabe nunca quanto tempo a gente vai demorar para voltar a ver uma democracia. Então, eu acho que é isso, sim, o grande barato dessa vitória lá na França é reforçar essa ideia que o Brasil já demonstrou e que a gente espera que seja também algo que oriente muitas das candidaturas na eleição do fim do ano agora, municipal, as prefeituras, etc. Que os candidatos que tiverem mais chance, que sejam mais de centro, centro-esquerda ou de esquerda, acabem sendo escolhidos pelos demais, para que a direita não tenha, a extrema-direita não tenha vez. Vamos aproveitar que estamos revendo alguns vídeos, vamos ver um trechinho da fala do presidente da Argentina, Javier Milei. La historia demuestra que los mismos que se llenan la boca hablando de la democracia, de pluralismo y de opresión son los que están dispuestos a torcer las reglas e inclusive interrumpir el orden constitucional para atrincherarse en el palacio cuando el pueblo reclama un cambio. Miren lo que pasó en Venezuela, que ya no queda un solo gobierno sensato del mundo que no reconozca que es una dictadura sanguinaria. Miren lo que pasó en Bolivia en 2019, cuando Evo Morales se obstinó con un tercer mandato inconstitucional. Miren la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bolsonaro aqui em Brasil. Desculpa, Roberto, eu vou só comentar rapidinho. Quanta mentira em tão pouco tempo, né? Não, porque está dizendo que os que se entrincheiram e não aceitam a democracia, quem fez isso no Brasil foi a extrema-direita, que o Milei estava lá apoiando nesse evento de Santa Catarina. Quem não aceitou a democracia, e foi derrota... o Trump, né? E o Trump, os dois ídolos do Milei, Trump e Bolsonaro. Ele foi lá cumprimentar o Trump outro dia, parecia um cachorrinho, né, o Milei? Sim, totalmente submisso. Submisso. Então, o Trump e o Bolsonaro que não aceitaram o resultado eleitoral, aqui, aliás, na América Latina, geralmente é a extrema-direita que vira a mesa, dá golpe, e recentemente também lá em Washington com a invasão do Capitólio. Então, essa fala do Milei é uma mentira completa. Totalmente deslocada. Não, tá, a prova é esse inquérito gigantesco do golpismo contra o Bolsonaro, gente. Tá aí. É isso. Nossa Senhora. Heloísa Vilela, que fim de semana das trevas, amiga, no Rio Grande do Sul, não, no sul do Brasil, mas foi em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Teríamos vários trechos aí, né? Porque aquela comparação do Nicolas de Bolsonaro a Jesus Cristo também é de chorar. A gente vai mostrar esse? Meu Deus do céu. É de chorar, é de chorar. A gente vai mostrar esse do Nicolas falando de Jesus Cristo, comparando o Bolsonaro a Jesus. Vamos dar uma olhadinha, né? Porque a gente falou, mas não viu. Daqui a pouco vem o pesquisador que estava lá dentro comentar também o que ele viu no encontro da CEPAC. Vamos lá. Ele veio aqui, ele morreu, ele ressuscitou no terceiro dia e depois disso ele se tornou a pessoa mais influente do mundo. Ele é o autor, né, mais lido do mundo, ele é a imagem mais popular do mundo, e essa pessoa, ela fez um sacrifício gigantesco, e sem ela nós não teríamos vida, sem ela nós não teríamos propósito, e eu quero aqui rapidamente contar algo para poder elucidar que sem esse daqui que está na tela, nós absolutamente não seríamos ninguém. E por que eu digo isso? Porque de tudo o que está acontecendo hoje no nosso país, eu não tenho dúvidas que o presidente quase morreu, né, com uma facada. Nós temos aqui diversos representantes, né, Tarcísio, Jorginho, Michele, outros diversos deputados, né, amigos, colegas, Eduardo Bolsonaro, Júlia Zanata, Gil, Lucas, enfim, um monte de gente que sofre todos os dias por um propósito maior. Jesus não roubou joia. E o Bolsonaro dá uma olhadinha porque ele acha que é ele. Ele nem acha esse que está na tela, será que sou eu? Não é Jesus, calma. Não, calma, não é você ainda. É você. O Jesus que eu saiba não roubou mas joia. Isso é uma blasfêmia, né? Comparação, mas sem técnica. Isso é uma blasfêmia, exatamente, Chico. Essa é a palavra. Isso é uma blasfêmia. Quem tem fé vê um espetáculo desse, os caras estão sacaneando, né? Quem tem fé no Brasil, né? Usando a fé e o nome de Deus, né? Heloísa Vilela. Esse menino é um perigo. Esse menino é um perigo, é verdade. Querida, boa noite para você e a gente se encontra aqui no ICL. Você tá amanhã, né? Amanhã eu tô de manhã cedo. Então tá de manhã cedo, Heloísa Vilela aqui na casa.
Um beijo para você e boa leitura, porque o relatório é gigante. Você vai dar uma olhadinha ainda Continua, hoje. Continua a leitura noturna. Tchau, pessoal. Beijo, querida. Olha só, a gente vai conversar agora com um pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro que se inscreveu no evento da CEPAC para colher mais informações para o seu material de pesquisa. Ele pediu para o seu nome não ser revelado e que ele não fosse identificado para proteger a continuidade desse trabalho dele. Oi, pesquisador, boa noite para você. Queria logo te perguntar o que mais te chamou a atenção nesse evento e o que você destacaria para a gente que esteve lá presente. Boa noite, Roberta. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Eu diria que o que mais chamou a atenção mesmo do evento foi uma aparente falta de organização do evento. O evento foi cheio de problemas desde o começo, assim, no momento do cadastramento. Não tinha um programa com horários de quem ia falar quando, então a cada momento as pessoas não sabiam quem ia ser o próximo palestrante, o que, na verdade, que me parece que até tenha sido por querer para fazer parecer que o evento era muito maior do que se esperava e por isso eles estavam tendo dificuldades. Houve dificuldades técnicas naquela fala do Nicolas que vocês mostraram. Ele se irrita no começo da fala, porque não consegue botar o PowerPoint dele na tela. Então, eu diria que essa foi uma questão bem interessante do evento. Em relação à estrutura, né, você disse. Eu queria perguntar para ele, boa noite, obrigado pela sua presença. O pessoal pode estar estranhando, mas é um pedido, claro, e faz todo sentido que ele precisa continuar a pesquisa. Ele faz um trabalho de investigação. Se ele aparece aqui, no próximo encontro do gênero, ele não pode mais entrar. Pois é, então é por isso que nós estamos nessa configuração. Queria te perguntar, você estava ali no momento que o Nicolas faz essa comparação do ex-presidente com Jesus Cristo, isso gera algum tipo de comoção? As pessoas, que tipo de público que estava ali? A gente ouviu que havia muita gente ali, mais de já pré-candidato, gente bem ligada ao sistema político, mas havia, assim, populares que se emocionaram com aquilo, acreditaram naquilo. O que você pode dizer para a gente sobre quem estava do outro lado ali, assistindo uma fala como essa que a gente mostrou agora há pouco do Nicolas, comparando Bolsonaro a Jesus Cristo? Estava assim, na verdade eu acho que quase um terço dos participantes ou eram pré-candidatos ou era da equipe de algum pré-candidato. Opa! E a fala do deputado Nicolas ela foi muito claramente polida, no sentido de ter sido muito bem planejada. Desde detalhes como a maneira como foi equalizado o som. Antes daquela fala, ele mostra um vídeo de melhores momentos do ex-presidente, e ao fim do vídeo, o grave do som, ele sobe muito, então chegava a fazer vibrar o corpo de quem estava ali. E logo que acaba o vídeo, a plateia inteira se levanta e começa a cantar Eu Sou Brasileiro ao mesmo tempo, assim. Então, houve comoção, houve muita comoção, mas muito claramente os palestrantes, não só o deputado Nicolas, mas a maioria dos palestrantes estava muito bem preparado no seu media training para gerar esse tipo de resposta emocional por parte da plateia, e a plateia estava muito aberta a ter esse tipo de resposta emocional. Uma coisa que eu observei nos discursos é que a turma toda, pesquisador, manteve a ideia de Bolsonaro 2026. Ninguém fala de opção Tarcísio, ninguém fala de bolsonarismo moderado. A figura do Bolsonaro, ela é quem carrega toda a ideia de uma candidatura na próxima eleição, né? Não se trabalha com opção, como a mídia que está pendendo para o bolsonarismo trabalha, né? Exatamente. Em nenhum momento se trabalha com a opção de outro candidato à presidência da República que não o Bolsonaro. E, pesquisador, quantas pessoas estavam no evento? A gente ouviu que cerca de 4.000 pessoas, aproximadamente o nosso público ali no evento Despertar Empreendedor. Queria entender qual o número, se o senhor tem esses números, e quem foi o mais aplaudido e o menos aplaudido também? Boa. O evento, as palestras corriam todas no mesmo salão e, pelas minhas contas, o salão tinha cerca de 3.000 a 3.500 assentos. Ele geralmente estava cheio, especialmente nas falas de candidatos mais
famosos como Nicolas ou o presidente Bolsonaro. Se o Bolsonaro estivesse no palco, estava cheio. Então, mas sempre o lobby do evento também sempre estava muito movimentado. Então, eu diria que sim, esse número de 3 a 4 mil é perfeitamente plausível. Agora, em relação a aplausos, eu não... Com certeza, o presidente argentino, Javier Milei, foi extremamente aplaudido. Ele foi um dos momentos mais esperados. Ele encerrou o evento, foi um dos momentos mais esperados do evento. O Nicolas Ferreira foi também, ele encerrou o primeiro dia, né? Ele é a fala que encerra o primeiro dia. E daí, como você pode ver no vídeo, eles montaram uma bancada para ele. Então, tanto o atual governador de Santa Catarina e de São Paulo, Tarcísio Jorginho, eles falam depois da fala do Nicolas e também o presidente Bolsonaro. Esse foi um momento bem chamativo. Ao longo do dia, geralmente, o dia ia subindo numa escala de quão famoso era o convidado ao longo do dia. Então, os primeiros da manhã realmente era mais devagar, exceto no sábado de manhã, a primeira fala de abertura foi com o presidente Bolsonaro, então estava muito cheio, começou atrasada, mas depois disso, a grande maioria de que estava participando começa a ver outras coisas. Tinha ali lojas de livros, lojas de souvenirs do Bolsonaro. Então a coisa começa, e me parece que o foco do evento era muito networking. Então a grande parte dos participantes passavam mais tempo fora do salão conversando, ou dentro do salão conversando também, alto, e do que realmente assistindo às palestras. Assim. Teve palestras que não tinha metade do salão ocupado. Mas eu não saberia lhe indicar assim, qual foi a mais. Provavelmente o presidente Milei, porque era um momento, era um encerramento. Eu ia te perguntar justamente sobre isso. Nós estamos conversando com o pesquisador da UFRJ, que foi ao CEPAC, ao encontro da extrema-direita, e não se identificou e não vai se identificar aqui também na nossa conversa para manter a possibilidade de seguir nessa pesquisa. Além do Javier Milei, havia participantes, não sei se você conseguiu perceber isso, mas você estava ali até para colher informações desse tipo, de fora do Brasil? Então, gente que estava ali na plateia, não sei, da Argentina, da Bolívia, do Paraguai, ou dos Estados Unidos, da Europa, você conseguiu coletar isso? Se tinha gente participando para além das fronteiras brasileiras? Não estou falando do Milei, né? Estou falando de gente ali na plateia, realmente. Bem, além do Milei, houve outros convidados internacionais. Teve um deputado do Parlamento Europeu pelos Países Baixos, o Rob Roos, teve um representante do Chega, teve uma política da Bolívia, o José Antônio Cast também fez uma fala. Do Chile, o ministro de Justiça, Chile, isso. O ministro da Justiça de El Salvador também teve uma fala muito aplaudido, diga-se passagem, muito aplaudido. Mas entre o público pagante, digamos assim, eu não consegui identificar pessoas de fora. A única pessoa de fora que eu identifiquei de pagantes era um jornalista espanhol. Fora ele, eu não tive contato, pelo menos. Quanto custava? Você falou que é público pagante. Você tem a ideia de quanto custava a participação? O primeiro lote era R$250, o ingresso mais barato de visitante, que dava acesso à parte de trás do salão de eventos e às lojas. Daí, para ter acesso a uma área VIP, para ter acesso a essa área VIP, eu não tenho certeza o valor. Eles tinham 3 tipos de entrada, que era visitante, membro do também ICL, Instituto Conservador Liberal, que é quem organizou o evento. Para membros do Instituto Conservador Liberal era outro nível de acesso, e para VIPs era outro nível de acesso. Pelo que eu ouvi, os VIPs começavam em R$1.000, mas ao longo do tempo eles foram ficando mais caros. E, pesquisador, você viu a cobertura da imprensa? Porque a gente soube que 2 colegas, um da CNN e o outro do Estadão, eles foram hostilizados. Inclusive o da CNN saiu escoltado do evento. Estadão e CNN, vejam vocês, perguntou a Michelle sobre as joias. Sobre as joias. E por isso levou uma patada ali da Michelle. As joias das quais a gente falou tanto hoje. Bastante hoje. Quem estava lá cobrindo o evento? Eu não estava presente quando os jornalistas foram hostilizados.
E eu não estava acompanhando. Eu fazia questão de usar o mínimo possível o meu celular ali dentro, até para apanhar a própria segurança, assim, para não, caso viesse uma mensagem de um grupo com um nome estranho ou de uma pessoa que foi, né, estranha, eu usava muito pouco celular. Minhas anotações foram todas à mão. E nesse momento que está mostrando agora, eu não estava no salão, eu estava em outro lugar do salão. Eu só ouvi falar por outros participantes que tinha ocorrido isso. Tinha uma equipe da Band lá, se eu não me engano, que não foi hostilizada, mas eles estavam sendo muito cuidadosos. Ou seja... Mas, para além disso, teve esse repórter espanhol, mas eu vi muito pouca mídia, assim, e muito poucos crachás de imprensa no evento. Essa hostilização da CNN em específico provavelmente ocorreu porque no dia anterior o Caio Coppola, a fala dele girou em torno da demissão do Leandro Narlock, da CNN. Então ele talvez tenha gerado um pouco essa hostilidade em relação à emissora nos presentes. Interessante. Não, o nosso chat aqui perguntando, gente que chegou agora, por que não estamos identificando o pesquisador? É porque ele faz um trabalho de investigação nessa área, na extrema-direita, e se ele coloca o rosto aí, não entra no próximo. Não consegue fazer os próximos levantamentos de campo, como se diz, né? Trabalho de campo. Identidade preservada e informações importantes de bastidor. Sempre legal conversar com quem esteve em loco ali participando. Pesquisador, bom trabalho aí na sua pesquisa. Espero que esse final de semana tenha sido bem proveitoso aí para os resultados. Volte aqui quando estiver mais adiantado, então, para a gente conhecer um pouco mais do seu trabalho também. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Quando concluir, claro, venha quebrar o mistério mostrando seu rosto. É isso aí. Boa noite. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, querido. Olha só, gente. O webinário com Adam Alter foi um sucesso. Bombou. E para você que perdeu, preste atenção nessa última chance para assistir a aula gratuita e inédita no Brasil. O encontro com Adam Alter teve a modulação e a moderação, na verdade, de Eduardo Moreira, e ele revelou as artimanhas utilizadas pelas Big Techs para nos manter aficionados e coladinhos nas telas e nas redes sociais. Então corra, que essa super aula já teve mais de 139 mil visualizações. É só acessar o link icl.com.br/replay, icl.com.br/replay. E olha, revendo a aula, você tem a chance de fazer a sua assinatura no ICL, garantindo as mesmas condições oferecidas no domingo. E são elas, olha, o livro Irresistível, do Adam Alter, o livro Colonialismo de Dados, de Sérgio Amadeu, arte exclusiva da Paula Vilar e o certificado digital como membro solidário do ICL. Lembrando que este mega pacote de presentes é só para quem assinar o plano solidário, que é aquele em que você doa uma bolsa de estudos integral para uma pessoa atendida pelas instituições parceiras do ICL. Essa oportunidade é por tempo limitado, então corra, aproveite a aula e ganhe esses presentes exclusivos. 2 livros, arte exclusiva e também o certificado de membro solidário, ou seja, você é o cara, hein? Aproveite essa oportunidade porque é por tempo limitado. Corra para não ficar de fora e não perder esta aula, gente. Vamos agradecer nossa audiência do canal Com Brasil e da Pop TV do Rio Grande do Sul. A gente fica agora com Espiritualidade na Ação com Frei Davi, o professor Fabrício Pereira e o Wesley Teixeira. Roberta, obrigado. Rodrigo. Chico, obrigado. Boa noite para você. Boa noite. Eu vou ficar fora durante 10 dias, tirar férias. Ô, Vidão! Eu sei que o noticiário continua aqui com vocês, eu vou descansar um pouquinho e mais para o final de julho estou de volta aqui. Aproveite bastante. Aproveita, descansa para voltar mais quente ainda. É isso aí. Valeu, gente. Eita, boa noite, comunidade. Boa A gente noite. se vê por aqui. Tchau. Que aula a gente teve com o melhor professor da Universidade de Nova York, Adam Alter. Uma aula reveladora, até por isso o título, Apocalipse Tecnológico. A palavra apocalipse quer dizer revelação. Uma aula que mexeu com todo mundo que assistiu. E a gente está falando de mais de 100 mil pessoas. Uma aula que você, se não assistiu, não pode perder. E é por isso que a gente liberou, por um tempo curto, mas suficiente para você assistir, o replay da aula. Assiste, chama a sua família para assistir.
no final da aula, uma surpresa que a gente preparou para todo mundo que assistiu, a gente resolveu manter para todo mundo que vai assistir o replay. Uma aula que vai mexer com a vida de vocês, mas mexer para melhor. Assistam e depois comentem o que vocês acharam.